dentista neurofocal e hoje eu vim apresentar o Dr. Clément Ragian. Ele é médico, ortomolecular, nutrólogo, acupunturista e homeopata. Eu conheci o Dr. Clément em um curso e eu vi a total relação da terapia neural com a biorressonância. Com vocês, a voz do doutor. Muito obrigado por essa oportunidade. Tive, ao longo da minha trajetória evolutiva, sempre muita conexão com a essência, primeiro da própria pessoa e também de tudo aquilo que nos envolve e que pode servir para o nosso crescimento. E fui então cada vez mais me interessando nas áreas alternativas da medicina e hoje então eu vou estar falando sobre a biorressonância. Um tema muito importante para nós é a importância do terreno biológico. Dr. Clément, qual é a importância do terreno biológico para a nossa saúde e para o sistema imunológico? Sim, o terreno biológico, assim como se nós compararmos com uma plantação onde nós temos as sementes e o terreno, nós sabemos que dependendo da composição desse terreno, poderão então crescer as boas sementes. O mesmo ocorre dentro do nosso organismo. Nós temos vários parâmetros, como por exemplo o pH, como por exemplo a solubilidade de sais, como por exemplo o potencial redutor e a quantidade de cargas eletronegativas. A depender da composição desses parâmetros, nós teremos uma melhor resposta imunológica e ao mesmo tempo nós podemos inibir o crescimento de micro-organismos, sejam bactérias, fungos, parasitas ou vírus. Tá. Dr. Clément, quais são os fatores que interferem na saúde do ser humano? Nós temos alguns pilares que são fundamentais. Então, por exemplo, a alimentação, ou também o sono, a atividade física, o trabalho e a própria sexualidade. Sexualidade? Sim. Como assim? Será que você poderia explicar melhor esse assunto? Claro. Na realidade, tudo o que ocorre, tudo aquilo que nós entramos em contato, grava uma memória dentro de nós. Por exemplo, no nosso desenvolvimento cerebral, nós temos três partes, o arquicórtex, paleocórtex, neocórtex. O arquicórtex ele está mais ligado com o lado instintivo nosso. O paleocórtex são funções autonômicas, e aí entra o sistema simpático e parasimpático. E o neocórtex é a parte de conhecimento que nós entramos em contato. Todas essas etapas gravam informações dentro de nós. E tudo aquilo que nós nos envolvemos emocionalmente também acaba repercutindo no sentido de aumentar ou diminuir a nossa motivação. Então, por exemplo, se uma pessoa, nós entendemos, isso é conhecido dentro da psicologia, a divisão entre o id, o ego, o superego. O id está ligado a essa parte sexual também. E se essa parte ela não estiver corretamente sendo trabalhada, isso vai repercutir na saúde. Infelizmente, no nosso dia a dia, a sexualidade, da forma como é praticada muitas vezes, ela é utilizada apenas como válvula de escape. Então, na realidade, deveria haver todo um trabalho de reconexão entre duas pessoas para que essa energia pudesse ser corretamente conduzida a favor da pessoa. E isso então faz parte do conhecimento tântrico original, que não tem nada a ver com a massagem tântrica que é difundida por aí, e também com o taoísmo. Então, a alimentação, a sexualidade, o trabalho e o sono fazem parte desses pilares.
Hoje em dia, com as doenças, o estresse, a preocupação, a ansiedade, a depressão, isso tudo está levando as pessoas a ter uma péssima qualidade de sono, a insônia. Será que você poderia falar um pouquinho sobre a insônia? Sim. Exatamente, nós temos vários fatores. A própria alimentação, por exemplo, se uma pessoa ela come alimentos mais picantes, alimentos condimentados, principalmente no período da tarde, isso vai fazer com que ela fique mais agitada. Isso vai atrapalhar o sono. Então, esses alimentos, eles deveriam ser mais utilizados até no máximo no período do almoço, não depois. Então, tudo aquilo que for muito pesado também, por exemplo, à noite, né? Não é um horário recomendável para ficar comendo algo pesado, como, por exemplo, proteínas animais. Por quê? À noite o organismo foi feito para repousar e relaxar. A presença desses alimentos mais ricos em proteínas atrapalha o sono também. Dentro do quarto não é indicado, por exemplo, ter computador, não é indicado ter televisão, porque são campos interferentes, devido à presença de campo eletromagnético interferente. Mas também o tipo de energia telúrica é muito importante. Por quê? Nós dormimos, em média, 8 horas. O local onde a gente dorme, a energia ela tem que ser muito bem conduzida. Então, corrigir essas energias também é importante. Isso pode ser medido através de aparelhos, verificar onde que tem essas nuances, essas discrepâncias energéticas e fazer as correções. Por exemplo, com pirâmides ou outros materiais. E também a luz é um fator muito importante. Durante o período de sono, se a pessoa recebe muito estímulo também antes de dormir, com computador, televisão, isso também atrapalha a produção de melatonina. E durante a noite, o recomendável é ter o blackout. A única luz que pode, por exemplo, poderia no banheiro, seria uma lâmpada vermelha para não interferir com essa produção de melatonina. Tá, então você disse, né, o quanto que o campo eletromagnético altera o sono, a nossa qualidade de vida, na nossa saúde. Eu gostaria também que você falasse um pouquinho do quanto os metais tóxicos interferem na nossa saúde e explicar para a gente o que são esses metais tóxicos. Sim. Na realidade, tirando fora o sódio e o potássio, que são metalóides ou pré-metais, os outros, principalmente o cálcio, quando acumula, ele causa muito prejuízo, mas principalmente os metais mais tóxicos, eles seriam o mercúrio, o cobre, também o alumínio, principalmente, o bário, o estanho, então o antimônio. Eles são metais que acabam, em primeiro lugar, reduzindo a circulação de energia no organismo. Nós dependemos de uma energia conhecida como Ti, que na realidade corresponde à carga eletronegativa. O que os metais tóxicos fazem é roubar essa energia e predispondo então às inflamações em geral, todas elas, e facilitando o crescimento de micro-organismos, como por exemplo vírus, bactérias, fungos, parasitas. Então é fundamental, por exemplo, cuidar da alimentação também. As panelas não podem ser de alumínio, por exemplo, e também na odontologia nós sabemos a importância do amálgama, que pode produzir o mercúrio. Então, tudo isso também associado à alimentação, nós sabemos que os peixes também podem conter mercúrio. E com o teste de biorressonância também nós conseguimos, associadamente ao teste laboratorial, detectar quais os metais que realmente estão em excesso. Você falou num ponto muito importante, que são os metais,
usados pelo dentista. E o dentista é danado para usar metais. Sim. E isso vai acumulando. E o pior deles é o mercúrio mesmo. E o que faz mal para a saúde dos pacientes é a mistura dos metais que o dentista usa, porque às vezes o dentista coloca o amálgama na boca do paciente e junto tem o metal do pivô, junto tem o metal da coroa, tem o metal do titânio do implante. Então isso tudo acaba provocando uma corrente galvânica. Exato. E isso altera todo o campo eletromagnético e isso vai provocar doença, pode provocar doença. E é lógico que depende muito do terreno. Sim. Tá? Mas não deixa de ser vários metais na boca. Sim. E isso é um problema. O ideal seria se ninguém usasse metal na boca, porque quando a gente não nasce com metal na boca. Sim. Quer dizer, é o ser humano que colocou isso para dentro do nosso corpo. E tem corpo que reage muito contra esses metais. E não é só na boca, pode colocar metal em qualquer parte do nosso organismo. Exatamente. E eu queria que você falasse também como é feito esse processo de destoxificação desses metais tóxicos. Sim. Bom, inicialmente você citou aí a interferência de vários metais produzindo corrente galvânica e isso atinge a postura. Alterando a postura, altera também a circulação periférica de nervos e sangue. E isso vai trazer doenças, a depender de onde estão localizados. Tudo isso também pode ser detectado com a biorressonância para saber o que está interferindo mais. Para eliminar então o efeito dos metais que já estão acumulados no organismo, nós temos vários recursos. Por exemplo, a fitoterapia, a clorela, a espirulina, o ômega 3, são suplementos que podem ser utilizados para eliminar. A gente sabe também que o alho pode ser utilizado. Cada pessoa vai responder melhor a um determinado suplemento. Então, tudo isso pode também ser detectado com a biorressonância. Quanto à homeopatia, se eu sei que, por exemplo, tem acúmulo de mercúrio, eu posso dar o mercúrio numa 30 CHs, ou numa 12 CHs, ou até numa 200 CHs, a depender da resposta que essa pessoa vai ter. Tudo isso também é detectável pela biorressonância. Nós também temos, ainda pensando na parte odontológica, não somente os metais, como também o flúor. O flúor ele é altamente prejudicial, acaba envenenando a pineal e acaba também facilitando o acúmulo de mais metais tóxicos, porque ele tem uma carga eletronegativa fortíssima. Então ele produz um efeito de calcificação e ao mesmo tempo atrai mais metais tóxicos. Ainda falando em dentista, o que o dentista coloca na boca dos pacientes, a gente não pode deixar de falar dos canais maltratados feitos pelo dentista. E eu adoro quando você fala sobre esse assunto. Você poderia falar um pouquinho sobre o tratamento de canal? Sim. Bom, de modo geral, o que é consenso realmente é que o canal é algo que deve ser deixado em último caso. Por quê? É a única especialidade que acaba deixando um tecido morto dentro da pessoa. O dente ele é microporoso e por mais cuidado que se tenha, por mais bem feito que seja o canal, sempre vai ficar uma porta de entrada para o desenvolvimento de bactérias. E nós sabemos que a boca é riquíssima em bactérias, sempre haverão bactérias que vão invadir o local, primeiro porque aquele dente não tem defesa alguma, perdeu a inervação, perdeu a defesa, e vai produzir também, vai ter alteração de corrente elétrica. A célula ela tem um potencial elétrico de repouso, de estabilidade, tudo isso é alterado com o procedimento do canal dentário, e todos esses são fatores que vão facilitar o quê? A proliferação de bactérias. Essas bactérias proliferando dentro do dente, o raio-x, a panorâmica pode estar normalíssima, mas as bactérias ruins vão estar lá. E elas vão produzir príons, que são subfragmentos de DNA e RNA, altamente infectantes. Por quê?
Porque essas bactérias fazem a leitura de todo o DNA da pessoa e vão saber como atacar. Se tem um fator assim, estagnante, né, que nem água parada cresce bactéria ruim, um dente parado, da mesma forma, vai acabar abrigando bactérias ruins, não vão ter antibiótico, não vai ter antibiótico que alcance esse processo e também o sistema imunológico não vai dar conta. Então, o procedimento certo seria realmente remover o canal e colocar no lugar uma prótese. Hoje tem próteses com pino de cerâmica, seria o mais recomendável, depois de limpar toda a região e ainda dar um tempo para o organismo se recuperar. Isso em caso de extração. Mas às vezes é possível retratar, mas a importância de retratar um canal com um dentista biológico, usando ozônio, usando a procaína, né? São recursos dentro da odontologia biológica que leva à utilização de substâncias menos agressivas possível. Isso seria o ideal, né? Sim, seria ideal se todo mundo tivesse essa consciência. Daí entra uma outra coisa que eu acho fundamental, que é a integração entre o dentista e o médico. Porque não dá para separar a boca do nosso corpo. Daí a importância da união, da troca de informação entre o médico e o dentista. Mas tem que ter essa visão holística e integral do ser humano e não uma visão separatista, aonde separa a boca do corpo. Tá tudo integrado. Então, um canal, um foco de infecção, um problema, uma cárie, isso tudo pode gerar doença em qualquer região do nosso corpo, porque está tudo interligado. Você é acupunturista e tem os meridianos da acupuntura que passa em cada grupo de dentes. Sim. Então, olha só a relação dos grupos dentários com o nosso corpo todo. Por isso que não tem como fazer a separação entre boca e corpo. Concordo plenamente, mas isso não ocorre somente com a odontologia, ocorre em todas as especialidades. Por exemplo, o oftalmologista ele acaba se comportando de uma maneira dissociativa, assim como o otorrinolaringologista, assim como o gastro, enfim. Buscar essa medicina realmente integrativa é a verdadeira essência. Lembrando que hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, em consultas particulares, tem mais consultas em medicina complementar do que na medicina oficial. Olha, que legal. Então as pessoas realmente estão cada vez mais conscientes. Tá. Uma outra pergunta. Quais são os recursos que são oferecidos para equilibrar a ação simpaticotônicas e a parasimpaticotônica? Sim. A gente pensa nessa estimulação simpaticotônica, isso é algo comum de ocorrer no nosso meio. Por quê? Estresse. Tem muito estresse, acaba aumentando a adrenalina, cortisol e as pessoas vão cada vez mais tendo esse estilo de vida. Sempre preocupado com os afazeres, com o rendimento e a gente sabe, as inúmeras cobranças que a gente enfrenta no dia a dia, ainda mais nessa época de pandemia, onde as pessoas estão reclusas, então existe muita pressão do rendimento, né? Do quanto que a pessoa vai realmente poder cumprir. Só que, o que acontece? O grande erro que as pessoas cometem é o de acreditar somente nessa estimulação simpaticotônica. Para a pessoa poder cumprir as metas, para a pessoa poder realmente ter o resultado, ela precisa descansar. Senão ela vai viver como escrava e o rendimento acaba se tornando progressivamente menor. É ilusão acreditar que eu vou só ficar no estímulo, vou tomar bastante café, vou acordar bem cedo, vou fazer tudo bem acelerado, vai evoluir para estafa. Então isso é muito importante, ter a qualidade de sono correta, saber o equilíbrio. E mesmo porque o maior multimilionário que teve no início do século passado, David Rockefeller, o batimento cardíaco dele era 52. Ele passava pelo maior estresse, ele não se alterava. Ele conseguia ter resultado com batimento cardíaco baixíssimo. É como se o universo estivesse girando em torno dele. Ele não se alterava. É muito conhecimento.
Eu gostaria de saber se você gostaria de dar um fechamento para a nossa entrevista, que já está chegando no final, uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Então, é importante ter essa visão que tudo está integrado. Aquilo que nós fazemos na mesa, por exemplo, é fundamental comer vagarosamente, porque apreciar bem o alimento, agradecer, isso vai repercutir no afazer do dia a dia, vai repercutir no trabalho, vai repercutir na relação, vai repercutir também na sexualidade. E o que vocês fizerem na relação, o que nós fizermos na relação, vai repercutir no resto. Ou seja, está tudo interligado. É importantíssimo ter essa noção. Tudo isso é regido pela nossa energia vital. E a nossa energia vital, ela tem as predisposições. Uma pessoa pode ser mais predisposta a ficar preocupada, a outra mais ansiosa, a outra com medo. Tudo isso pode ser corrigido com a homeopatia, pode ser corrigido com a acupuntura, pode ser corrigido com a própria terapia neural, enfim. Tudo isso pode ser detectado com a biorressonância para saber qual a melhor solução para cada um. É bastante conhecimento, são anos de trajetória, muitos cursos que você fez ao longo da vida, e o bom de tudo é que você está dando cursos, inclusive vai ser em junho. Eu gostaria de saber se você poderia fazer uma explicação de como que vai ser esse curso. Então, serão 3 dias, sexta, sábado, domingo, aberto aos profissionais da saúde, e principalmente médicos e dentistas. Nós vamos descobrir também no curso exercícios para nos fortalecermos, aumentarmos a nossa sensibilidade, para que, assim, curados internamente, possamos ser verdadeiros curadores. Quando nós detectamos, para detectar aquilo que realmente está acontecendo com outra pessoa, descobrir qual o melhor suplemento, a erva, a homeopatia, etc., nós precisamos ser neutros. Uma coisa que Hahnemann falava muito, o criador da homeopatia, é que o médico ele tem que ser, ou o dentista também, ele tem que ser livre de preconceitos. Ou seja, nós aprendemos uma série de conceitos, mas nós não podemos ficar presos na racionalidade cartesiana. Nós temos que estar abertos ao novo. E o novo ele sempre está presente. Nós não podemos ser preconceituosos. Isso tudo nós vamos aprender no curso. Muito bom! E nada melhor do que deixar de usar os medicamentos como analgésico, antibiótico, anti-inflamatório, que isso tudo é veneno para o nosso corpo. E você vai ensinar para a gente como usar outros recursos para melhorar a nossa saúde e a nossa qualidade de vida. Sim. Exatamente porque essas substâncias não são apenas venenosas, elas mascaram sintomas, impedem a pessoa de realmente identificar o que tem que ser corrigido. Então, é lógico que um antibiótico bem indicado, na hora certa, com precisão, é fantástico, ela faz um trabalho maravilhoso. E por que não utilizar a biorressonância para detectar o que é melhor, sabendo que nós temos várias possibilidades? A gente não pode estar preso somente a uma coisa. Isso é que é a individualidade e é nisso que está o segredo da reintegração. Muito obrigada, Dr. Clemon, pela Obrigado, excelente entrevista de hoje. Muito obrigado. Dr. Clemon, eu gostaria que você deixasse um contato seu e o seu site para as pessoas que forem e se interessarem pelo seu curso. Sim. Através do WhatsApp pode ser feito o prefixo 11 95321 1835. E o meu site é o criesaude.com. Muito obrigado. Muito obrigado e não percam a chance de ter saúde e uma boa qualidade de vida. Muito obrigada. Obrigado.